Muito bem, Piperno, para sua alegria, que saiu o Datafolha. Agora temos aí o resultado de 53% para Lula Prepara e 47% segundo Lula. Segundo o Datafolha, para o atual presidente da República. Você ri, né, Constantino? Atual presidente da República, Jair Bolsonaro. Por favor, Piperno. Tá na média, tá muito próximo de todos os levantamentos que saíram nesses 2 últimos dias. 53 a 47. Pois é, hoje o Modal Mais apontou 46,9 a 43. Ontem a gente viu Genial Quest também, acho que apontando um número muito próximo, 54 a 46. Olha, o Lula fechou com 5,2% na frente. Esse resultado que você aponta está dando 6. Ou seja, está na margem de erro, é só a primeira semana e muita coisa vai acontecer pela frente. Muito bem. Quer falar, Serrão, sobre isso? Sim, por porque essa eleição, com certeza, independentemente de pesquisa, de você acreditar na pesquisa, da pesquisa induzir o voto ou não, essa eleição vai ser decidida, como na corrida de cavalo se fala, no photochart. As votações devem ser bastante próximas, porque o rearranjo político de segundo turno, em favor de Bolsonaro, nesse caso que está tendo um rearranjo melhor do que o de Lula, vai ter influência. Agora, repito, a questão é, e nós só vamos saber na hora do voto, essa diferença vai pesar? Pode ser revertida? É isso. O Bolsonaro vai ter que fazer muita oração para São Algoritmo se quiser realmente ganhar essa eleição. Quer falar, Constar? Não sobre Datafolha, né? Que eu prefiro falar da cigana que leu minha mão outro dia aqui. Mas eu quero falar sobre o que o Serrão trouxe aí de informação importante. Veja, Paulo, que o PT, e isso deu no Globo, o Otávio Guedes e a Andréa Sade publicaram isso hoje, antes de qualquer notificação da rede social ou da justiça. PT identifica rede articulada da criação de fake news com 34 perfis e vai ao TSE cobrar ação no Twitter. Entre os 34 nomes eu não conheço todos, mas eu estou lá. O Roberto Mota aqui da Jovem Pan também, né? Entre vários outros, né? O próprio Eduardo Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, o Nicolas Ferreira, a Carla Zambelli, Ricardo Salles também aqui da casa. Enfim, por que isso é importante, né? Porque isso denota a essência, o DNA totalitário dessa quadrilha. É uma quadrilha, né? Vamos falar a verdade, assim foi definida por Celso de Mello antes de entrar para a quadrilha, ou pelo menos de defendê-la. E essa quadrilha, ela não tolera divergência. Lá atrás ela montou os Maves, bancava com grana pública penas de aluguel para defender o governo e atacar adversários e tentava intimidar aqueles que eram independentes, né? Então, o que eles estão chamando de rede articulada de fake news, bom, eu não conheço todos os meus parceiros ou os meus comparsas, digamos assim, né? É o quê? É um bando de indivíduo que tem uma certa afinidade no momento, defina-se como antipetismo, o denominador comum ali, né? E um retuita o outro, um vê coisa do outro e vai. Ou seja, o crime que está sendo denunciado hoje em dia é pensar parecido e esse pensamento ser antipetista. Isso pelo cara que defende o modelo de Nicarágua, que persegue cristão e fecha a rádio católica. Isso pelo cara que diz que na Venezuela há excesso de democracia e grava vídeo pedindo voto para o ditador Nicolás Maduro. Isso para o cara que até ontem, e hoje também, se forem perguntar de novo, vai dizer que o Fidel Castro, o pior tirano do continente, assassino de milhares e milhares de cubanos, é o grande líder e guru do continente. Então, de novo, né, tá tudo muito às claras. Não importa que o Armínio Fraga defenda, que o Fernando Henrique defenda em nome da democracia, que a Helena Landau, defensora das privatizações tucanas, vá lá e escolha o criador do Mensalão e do Petrolão em vez daquele que quer privatizar a Petrobras. É difícil entender a lógica dessa turma. Mas não importa o que digam, Paulo. Nós estamos diante de pessoas que nem estão de volta à cena do crime e já tentam, de alguma maneira, intimidar e censurar e calar inúmeros indivíduos que simplesmente se manifestam. Eu, Roberto Mota, Ricardo Salles, somos agora de uma rede, de uma quadrilha. Quem diz isso? O maior quadrilheiro de todos que quer voltar à cena do crime, graças aos companheiros supremos que ele tem. Cris.
Olha, em relação ao Datafolha, eu só posso acrescentar que faz 21 graus em Curitiba agora, mas a máxima foi, olha que lindo, 22. A mínima foi 11 hoje. Números bem importantes para a gente analisar. Eu queria comentar o que o Rodrigo Constantino falou aí, acrescentar alguns nomes dessa lista terrível, né, de pessoas, imagine, que compartilham conteúdos entre si. Olha, tem gente no Brasil que tem pensamento parecido, que se segue nas redes sociais e que eventualmente compartilham conteúdo um do outro. Olha que máfia, olha que terrível, que coisa mais criminosa. Justiça, por favor, persigam essas pessoas. Olha, tem a Brasil Paralelo, que é a maior empresa de streaming do Brasil. Tem a Revista Oeste, que é uma revista brilhante, que estreou, que se lançou para o brasileiro agora, no início da pandemia, e já está bombando aí, porque é das raras publicações digitais que traz a verdade para o brasileiro. Tem o jornalista Silvio Navarro, que escreveu um documentário também importantíssimo. Ele escreveu um documento importantíssimo, um livro sobre, olha só, a estranha morte do ex-prefeito de São Bernardo, de Santo André, Celso Daniel, ali do ladinho de São Bernardo do Campo, daquele famoso, como é que eu vou dizer, aquele famoso político brasileiro que tem amigos na Nicarágua, mas a gente não pode citar a relação entre eles, porque essa justiça que vai analisar esse perigo dessa rede aqui já disse que não é bom associar amigos, né, de outros países com esse político famoso daqui. O Constantino citou o Mota, o Salles e ele próprio que estão na lista, e tem outros aqui que estão na lista e que eu conheço muito bem, por exemplo, Kim Paim, Paula Marisa, a Bárbara do canal Teatro Alizei, que são comunicadores brilhantes do YouTube e que não à toa estão sendo trazidos para os grandes veículos de mídia, não aqueles da mídia militante esquerdista chapa branca de bandido, mas para a grande mídia que ainda ousa falar a verdade, apesar de estar sendo perseguida e censurada. E eles estão nessa lista. Por acaso, a Bárbara está na lista também daqueles desmonetizados do YouTube. Tem outros que estão aqui que também estão na lista dos desmonetizados do YouTube. Olha que engraçado, tem um perfil que se chama Família de Direita. Tem uns outros aqui que eu conheço também, que fazem parte, por exemplo, do movimento Gays com o Bolsonaro. Que coisa mais estranha, né? Essas pessoas são tão diferentes, mas têm algum alinhamento e por isso elas se seguem na rede social e compartilham conteúdos. Que criminoso, hein, seu PT? Denuncia mesmo. Aqueles juízes, aquelas cortes de juízes, de ministros, né? Não são juízes, são ministros, aparelhadas por vocês do PT, elas são coniventes, elas vão achar isso aqui criminoso, vão chamar de milícias digitais, de gabinete de ódio, de antidemocráticos, vão dizer que dar um joinha é um atentado à democracia, manda prender. Manda censurar, bloqueia redes. O Luciano Hang está há quase 2 meses sem poder falar para os seus 12 milhões de seguidores. Legal, isso é a democracia que vocês defendem, né? Liberdade, vocês mesmos defendem liberdade, os outros são antidemocráticos. Olha, Paulo, tem que ter paciência, viu, para continuar vendo tudo isso e ter que ficar calado. Muito bem. Piperno pediu e o Constantino também. Vamos lá, Piperno. Não, eu pedi porque a gente estava falando aqui das pesquisas eleitorais e eu, há mais ou menos uns 2 meses, eu trouxe aqui um quadrinho com todos os resultados da última pesquisa da Datafolha de segundo turno, em todas as eleições para presidente da República, em todas. E aí os nossos amigos, depois eu até vou de novo publicar isso aqui, e aí os nossos amigos tirem as suas próprias conclusões. Então, por exemplo, 2018, Bolsonaro 55, resultado final, Bolsonaro 55,13. 2014, Dilma 52, resultado final, Dilma 51,64. 2010, Dilma 55, resultado final, Dilma, 56,05. 2006, Lula, 61, resultado final, Lula, 60,83. E por aí vai. Então, cada um dos nossos amigos que estejam assistindo que tire as suas próprias conclusões. Constantino. Normalmente eles tiram e é sempre sarrafo pro seu lado, né? A gente vê nas enquetes. Não, e aliás, desculpa, você inclusive divertiu hoje muito aí o pessoal das redes, porque tinha um post com uma informação errada, e você adora isso, né?
dizendo que o Temer ia apoiar o Bolsonaro. E aí tinha lá já um comentário seu e tal. Então aí todo mundo trocou também, uma rede também, né? Trocou impressões sobre isso, muito debochadas, por sinal. O Temer disse que vai apoiar quem vai fazer reformas, com certeza não é o PT. Ele não disse que vai apoiar o Bolsonaro, até onde eu sei. Indiretamente, tipo o apoio do seu Ciro Gomes ao seu o Temer disse que por enquanto não vai anunciar apoio a ninguém. Eu achei curioso que o Piperno passou ao largo do assunto que nós estávamos debatendo. Não, vou guardar para a volta aqui, tranquilo. Talvez ele aplauda, porque ele acabou de falar que eu compartilho fake news e tudo mais. Então, veja, eu só queria voltar a esse assunto para dizer que a iniciativa da Bárbara, da querida dona de casa Bárbara, do canal Te Atualizei, foi incrível, porque ela mandou assim, olha, nem conheço essas pessoas todas da lista, mas agora quem quiser me mandar mensagem em privado, vamos nos articular para meter processo neles. Então veja, deitou na cama, fez a fama, deitou na cama, né? Então eles já estão nos chamando de milícia digital, gabinete do ódio, e eu confesso que eu odeio o petista, aliás, eu odeio o safado, ladrão, vagabundo, eu não costumo gostar disso. E agora nós vamos nos articular, porque nós não somos articulados. Então vamos meter todo mundo num processo em conjunto, né? E eu aproveito para recomendar que quem não segue todo mundo dos 34 nomes, que passe a seguir. Eu mesmo não seguia todos. Então o PT deu uma dica para seguir. Agora, vai um recado muito direto para essa turma que defende Venezuela e Nicarágua, né? Vagabundo, quadrilha de criminoso, não vai nos intimidar, nós não vamos nos calar. O PT tentou isso lá atrás comigo, eu entrei para a listinha preta, o PT me processou por eu falar que é uma quadrilha. A minha defesa usou o Celso de Mello, antes de debandar para a quadrilha, que chamou a quadrilha de quadrilha. Então, veja, pode fazer o que quiser, aqui tem liberdade, aqui tem independência, aqui tem coragem. Coisas inexistentes na esquerda de vagabundos. Pediu, Serrão? Pedi, porque o mais interessante é que o advogado que está movendo essa ação, Cristiano Zanin, ele é cotadíssimo, já está dito em todos os bastidores petistas. 13 em cada 10 petistas garantem que, se Lula vencer a eleição, ele será um dos indicados para o Supremo Tribunal Federal. Então, já temos aí uma candidatura ótima para o Supremo Tribunal Federal quando a gente implantar aqui o nazi-comuno-fascismo efetivo no Brasil. Vai ser uma maravilha, porque ele já está defendendo censura, já está defendendo ataque a jornalista, não aceita a opinião adversa, uma posição fantástica para quem pensa em ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, olha, a coisa está muito séria, a situação institucional brasileira é muito grave, é o momento da sociedade brasileira se unificar, aí sim, de maneira coordenada, todos nós de maneira coordenada, para defender a liberdade. É hora de lançarmos um movimento pela transparência democrática. Não dá para aceitar que a gente tenha pessoas defendendo o despotismo. E pior, gente praticando o despotismo com a conivência de parte do Poder Judiciário, que é quem tem que lutar, quem tem que trabalhar, ganha para isso, para manter o equilíbrio institucional. Então, precisamos realmente nos unir todos em defesa da liberdade, da legalidade e da legitimidade. Não podemos aceitar que a bandidagem autoritária tome conta desse país e nem chegue perto, nem perto de vencer a eleição. Muito bem, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News para vocês que nos acompanham, são 5 horas e 28 minutos. Por partes aqui, o Piperno pediu, em seguida a Cris. Não, eu pedi sim. Em relação a isso, eu acho o seguinte, eu já falei sobre o tema muitas vezes aqui. Primeiro, eu acho que é uma burrice tomar esse tipo de atitude. Segundo, se alguém do partido, alguém ligado à candidatura do Lula, se sentiu agredido por alguns desses perfis, que tome individualmente alguma atitude lá contra eles, alguma ação, enfim, peça algum tipo de reparação, isso é comum. Agora, falar em rede eu acho um evidente exagero, além do que uma burrice eleitoral. E depois, é claro que vai dar também munição lá para o outro lado. Então, também em relação a isso, é falta de inteligência. Eu, por exemplo, fui xingado, ofendido um dia aí pelo nefasto que nos governa, e passou batido até, acabei me divertindo com isso, enfim, cortei o trecho do vídeo, coloquei em rede social, brincamos com isso, dá para levar a sério. Agora,
se alguém se sentiu, de novo, incomodado com isso, que tome alguma atitude, alguma ação individual, mas sem esse negócio de querer coletivizar esse negócio todo, achar que há, de fato, uma orquestração contra. Eu acho, honestamente, um tiro no pé tomar esse tipo de atitude. Eu não gosto de ladrão, de miliciano, de gente de rachadinha, né? De gente que rouba o Ministério da Educação, de gente que rouba um monte de coisa. Agora, eu também não vou sair atirando abertamente contra eles, porque eu sei que eu vou poder dar margem a algum tipo de pedido de reparação. Agora, aí é de cada um, né? Cris, sua vez. Antes de fazer o comentário que eu queria fazer, queria dizer que tem gente que não gosta, né, de ladrão, de miliciano, de sei lá mais o quê, mas adora quem saqueia o Petrolão, a Petrobras, o BNDES, os fundos de pensão, né, os velhinhos, os carteiros, coitados, vão passar o resto da vida pagando 200, 300 reais a mais, tendo retirados dos seus salários para repor o fundo de pensão saqueado por aquela quadrilha que está querendo voltar à cena do crime, enfim. Mas o comentário que eu queria fazer é curto, Paulo, em relação ao que o Serrão falava do Zanin, alertando os incautos, os distraídos, que já foi anunciado aí nos bastidores da blogosfera lulista, que Lula, se conseguisse ser eleito, colocaria no STF Cristiano Zanin. Quem é ele? Vamos lembrar, para quem gosta de novela? É aquele que fez chorar Gilmar Mendes. Gilmar Mendes, quando julgou que Sérgio Moro foi um juiz parcial, baseado naquelas provas ilícitas, né, levantadas por hackers e por um blog lulista, solista, Gilmar Mendes chorou porque, coitado desse advogado tão sofrido, que ganhou milhões do PT, sabe-se lá de onde veio esse dinheiro para pagar essa banca de advogados, ganhou milhões do PT para ficar visitando o Lula aqui em Curitiba na cadeia, fazendo companhia, bolando estratégias de defesa, sofrido, né, coitadinho, apanhou tanto, chorou Gilmar Mendes quando lembrou disso, e agora esse nome aí está sendo cotado para ir para o STF. Muita atenção, brasileiros. Deixa eu só receber quem nos acompanha pelo rádio. São 5h32. Para você que chegou agora, a gente está discutindo um pouco uma ação do PT no Tribunal Superior Eleitoral que visa alguns influenciadores. A acusação seria propagação de fake news. Constantino, por favor. Sendo que tem uma das contas, por exemplo, que eu conheço, né, a Dama de Ferro, nem divulga notícia, só frases soltas ou opinião, né? Então, é um negócio impressionante. Mas eu queria voltar no que o Serrão disse sobre o momento de se unir em defesa da liberdade básica, né, e da defesa das instituições, para chamar a atenção, né, do grau de cinismo e hipocrisia reinante no Brasil hoje, ou numa parte do Brasil, da elite, né? E questionar como é que dormem tranquilas essas pessoas. Como é que o senhor Armínio Fraga, por exemplo, que prestou bons serviços ao Brasil, como é que esse sujeito deita na caminha à noite e vai dormir bem falando que está votando no ladrão, na quadrilha do PT, do Foro de São Paulo, defensor de Nicarágua, Venezuela e Cuba, em defesa da democracia e das instituições? Como é que um cara desses dorme bem? Como é que olha na cara dos filhos? Né? Senhora Helena Landau, eu defendo as privatizações, por isso voto no cara do Mensalão e do Petrolão, contra o cara que vem fazendo privatizações. Como é que essa turma dorme bem? Nada disso, Paulo, aconteceria não fosse essa ala militante da velha imprensa que fez a demonização do Bolsonaro. É um truque muito chinfrim, muito vagabundo, mas é o único truque que permite essas pessoas tentarem manter uma aura de resistência, defesa da democracia contra ameaças terríveis. É a imprensa repetindo que o Bolsonaro é uma ameaça. Aonde? Ninguém sabe, ninguém viu. O que o governo fez contra a imprensa, contra liberdades de expressão individuais? Nada. Mas nós temos prisão de jornalista, prisão de deputado com imunidade parlamentar, perseguição às pessoas, e aí vem o militante da turma falar assim, isso aí eu já disse, manifestei várias vezes, eu não gosto, acho besteira. Não é besteira, não é não gosto, é identificar um DNA autoritário. Imagina essa turma com o poder todo de volta, né? Eles têm uma parte do poder, eles estão sem a presidência. Imagina essa turma com o poder todo de volta. E outra coisa, não é sequer uma opinião. Constatar a roubalheira do PT não é uma questão de opinião, é um dado.
Eu recomendo a todos que não viram que vejam a entrevista com Deltan Dallagnol hoje no Jornal da Manhã. De preferência, as partes com o Roberto Mota. Muito bem, são 5h35. Piperno, eu confesso para você, como espectador também desse nosso debate, que quando você abre o paletó me causa apreensão. Por favor. Não, claro, eu gostaria de questionar a nossa audiência, perguntar para os nossos amigos o seguinte: com que moral um porta-voz do chapa-branquismo vai acusar qualquer um de perseguir liberdades individuais e liberdades, por exemplo, da imprensa, se no momento em que a reportagem do portal UOL foi censurada, ele se calou? Com que moral ele vai criticar alguma coisa? Chama a gente de se nos momentos da lei de uso, da tentativa de uso da Lei de Segurança Nacional, de tanta gente que se expressou contra o presidente Bolsonaro, eles se calaram? Sim. Quem se calou? Dê nomes, Piperno. Quem se calou? Porque eu, Constantino, Serrão, eu lembro da gente ter falado contra isso aí. Contra o quê? Contra 2 anos atrás teve um episódio que gerou um inquérito das fake news contra a revista Cruzoé, que a imprensa militante de esquerda ficou calada. Quem saiu em defesa foi a Gazeta do Povo. É verdade, eu já falei sobre Oeste, isso. Lei de Segurança Nacional contra, por exemplo, vários jornalistas, até o Rui Castro, o cartunista Aroeira, tanta gente. Todo mundo se calou, o youtuber Felipe Neto, o Lula Palusa, a imprensa chapa-branquista, bico calado. Fake news, hein? Olha, não é verdade. Não é verdade, eles se calaram. A nossa audiência inteligente sabe disso. A nossa audiência não vai conseguir, em rede social, por exemplo, nenhuma manifestação de condenação do chapa-branquismo contra esse tipo de atitude. Nenhuma. Me mandem isso. Piperno, não fala mentira. Piperno, eu me lembro muito bem a época que eu apontava para a sua incoerência de só condenar esse uso da Lei de Segurança Nacional e não a do Xande. Eu acho que a Lei de Segurança Nacional é um entulho autoritário que devia ser jogado no lixo. Claro que é, Constantino. Volta o vídeo. Você está mentindo na cara lavada, que é o que qualquer petista faz. Não, vocês que não falam a verdade. Por exemplo, alguém aqui, condenou lá a tentativa de censura às matérias do portal UOL sobre os imóveis comprados. Eu censurei, eu critiquei. É verdade. Jorge Serrão é a nossa honrosa exceção. Eu sou contra censurar a militância da esquerda que o UOL faz. Só não chama aquilo de reportagem. Então vamos aos eufemismos, né? Ou seja, indiretamente você também é cúmplice daquela tentativa de censura e de mordaça. Presidente. Claro. Como bom chapa branca que é, até a camisa hoje. Aliás, hoje você veio até uniformizado de chapa branca, né? Calma. Vamos lá, por partes. Por favor, Constantino. Não, o Piperno é incoerente. Eu nunca fui incoerente, eu sou contra qualquer autoritarismo. Agora, eu chamo as coisas pelos seus nomes. Eu não vou chamar o UOL jamais de reportagem. O UOL não faz reportagem. Isso. Essa matéria a que o Piperno se refere é uma moça que foi escalada pelo UOL no primeiro dia de governo do Bolsonaro, cavuca qualquer coisa e quando não encontrar, cria. Sua opinião. Tá contra o presidente. Sua opinião. Aquilo não é coisa séria. Sua opinião. Entre não ser sério e querer censurar, vai uma longa distância, Piperno. Vamos lá. Não, chama o VAR. O advogado Cristiano Zanin é brilhante. Ele conseguiu aí um milagre de descondenar Luiz Inácio Lula da Silva no Supremo Tribunal Federal. Ele merece o Prêmio Nobel da Juristocracia. Esse prêmio vai ser criado em breve. Merece esse prêmio. Agora, quando ele vem tentar perseguir as pessoas, e isso acaba sendo, todo mundo sabe que isso é em nome do PT e é em nome do candidato Lula, isso é péssimo para a construção da democracia. Esse caso merece ser denunciado à Comissão de Direitos Humanos da OEA. Todos que foram citados naquela lista ali, os 34 e quem mais aparecer, precisa fazer esse tipo de denúncia. E tem mais, hein? Muitos daqueles nomes que aparecem agora nessa nova listinha de 34 figuram também no tal inquérito do fim do mundo. Então, veja, há uma coincidência para perseguir pessoas. Há uma coincidência no ataque às instituições e no ataque a
própria Constituição brasileira. Porque quando você pratica e defende censura, você está cometendo um crime contra a Constituição brasileira que proíbe claramente a censura. E o Supremo Tribunal Federal já decidiu por 13 vezes 13 que censura não pode no Brasil. Então, quem faz isso é criminoso, não tem outra palavra. Cris, para a gente fechar esse assunto. Eu quero que o Serrão me corrija se eu estiver errada, mas até onde eu não concordo absolutamente que Zanin seja brilhante. Acho um péssimo advogado, porque para mim advogado que defende bandido e tenta fazer ele parecer inocente, mas sabe que está defendendo bandido e conseguindo filigranas ali na justiça para avançar com juízes comparsas, não é brilhante não, é tão bandido quanto os clientes que defende. Mas vamos lá, até onde eu lembre, o Zanin conseguiu que o STF considerasse o ex-juiz Sérgio Moro suspeito por causa daquelas provas ilícitas, nunca vou cansar de dizer, ilícitas, obtidas com hackers, com pessoas que cometeram crimes. Isso foi anexado, isso é proibido pela lei brasileira e foi aceito pela STF. Ali ele conseguiu vitória, mas a descondenação do ex-presidiário, quem fez foi Fachin, tirando uma Constituição da sua própria cabeça. Eu não lembro que fosse atendendo a pedido de Zanin, não. Se eu estiver errada, me corrija aqui, Serrão, mas eu acho que foi da própria cabeça. Foi atendendo a pedido do Zanin também. Desde o começo. Desde o começo, Então Zanin é brilhante em aceitar milhões, sabe-se lá de onde vieram esses milhões, e conseguir descondenar um condenado em 3 instâncias por vários juízes, não um só, sendo que sai depois dizendo que foi inocentado o cliente dele, porque um juiz foi considerado suspeito. Esquece que houve vários outros que analisaram e julgaram que as provas do processo eram sobradas, palavra utilizada pelo juiz Gibran, João Gibran Neto, se não me engano, do TRF4 de Porto Alegre.